Olá, meus amigos. O grande vilão da humanidade chama-se Nova Ordem Mundial. Chama-se Partido Democrata dos Estados Unidos. Chama-se União Europeia. Chama-se ONU e seus tentáculos, OMS. São os financistas, os banqueiros, os donos do mundo, os donos da imprensa. São as agências de notícias do mundo todo, que são deles, é uma coisa só, é um monstro de 1000 cabeças. Esses são os vilões. A gente acha que o vilão é o Vladimir Putin, que tem lá suas ambições imperialistas. Vladimir Putin é contra a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial é contra a humanidade. Vamos prestar atenção. Todas as agências internacionais estão transmitindo notícias distorcidas, notícias com o viés deturpado, né? Acusando Vladimir Putin e o imperialismo russo, né? Trata-se de um grande teatro para empurrar o mundo de uma vez para a nova ordem mundial, para a New World Order, né? Que é o mundo em que esses metacapitalistas, esses bilionários, banqueiros lá do topo da pirâmide, do cume da montanha, estão tentando conduzir o mundo. Todos esses banqueiros, né, todos eles que financiaram os revolucionários comunistas russos lá atrás, e também o Mao Tse-tung na Revolução Chinesa. Então eles montaram esse grande teatro para empurrar o mundo à nova ordem mundial. E o Vladimir Putin é um líder soberanista, obviamente, né? Ele não tolera a ideologia comuno-socialista. Então ele vai reerguer o bloco, ele será vencedor, isso vai acontecer em pouco tempo, mas não, o bloco não vai ser, né, conduzido através da ideologia comuno-socialista mais. Porque na cabeça do Vladimir Putin isso atrasou a economia e o desenvolvimento de todos aqueles países por pelo menos 71 anos, que é o tempo em que eles ficaram condicionados e presos, né, a essa ideologia macabra. É muito pelo contrário, quem está tentando emplacar essa ideologia com uma nova roupagem, né, com aquilo que eu falo, a mentira usando as roupas da verdade, é o inimigo do Putin, a nova ordem mundial, o inimigo da humanidade. A análise de toda essa situação levam em conta só o imperialismo do Vladimir Putin, mas não consideram os motivos pelos quais ele está tentando reconstruir e reerguer esse novo bloco, que é a dominação desses seres aí que estão nos bastidores, que nunca são colocados no tabuleiro por esses pseudo-analistas, mas não colocam no tabuleiro essa pedra, né? Essa peça dos dominadores globais, dos donos do mundo, dos financistas da nova ordem mundial, né? Aqueles que não colocam esses no tabuleiro não irão conseguir fazer uma boa análise, uma análise real, uma análise fria e concreta da situação. Eu estou torcendo para a humanidade, para a liberdade, para o bom senso. A derrota de Vladimir Putin significaria a vitória, o sucesso da nova ordem mundial, que quer a todo custo cercear a liberdade de todos os humanos desse mundo. Então, se você não está torcendo pelo Vladimir Putin, passe a fazê-lo urgentemente, porque se ele perder essa contenda, significa que você irá perder a sua liberdade e num espaço de tempo que você não faz ideia de como será rápido. Porque com o advento dessa guerra, eu quero usar a palavra guerra entre aspas, eles querem derreter os mercados, né, para dessa maneira usar esse pretexto para fazer um grande reinício, né, a tal da grande reinicialização financeira, deixando todo mundo com renda básica universal,
deixando todo mundo dependente do Estado de cada nação, deixando todo mundo à mercê de toda essa classe política tirânica que opera e trabalha para os objetivos dessa gente. Não só a classe política, mas o judiciário de muitas nações, inclusive do Brasil, está ajoelhado trabalhando para os objetivos dessa gente poderosa. Quase todos os juízes, as Supremas Cortes do mundo, salvo algumas raras exceções, estão trabalhando para os objetivos dessa gente. Eles conseguiram comprar todo mundo, ameaçar quem eles não conseguiram comprar, chantagear alguns. Eles conseguiram, né, eles, de uma certa maneira, eles destruíram a base de todas as instituições em todo o mundo livre, justamente para que seus objetivos não fossem impedidos, né? Eles têm muita pressa, porque eles sabem que existe um bloco de resistência que está trabalhando nos bastidores de maneira intensa. Eu quero deixar essa palavra entre aspas, da Ucrânia, né? Invasão que foi forçada, porque a partir do momento em que as duas repúblicas de Donetsk e Lugansk se tornaram independentes, esse comediante, esse palhaço que trabalha para os interesses dos donos do mundo, ele autorizou que militares ucranianos invadissem aquelas áreas. Então eles provocaram, literalmente eles empurraram o Vladimir Putin para essa contenda. Foram eles que fizeram isso. E se os russos tivessem interesse em realmente fazer uma guerra, a Ucrânia, né, em uma semana já estaria completamente amarrada, rendida ao poderio militar russo. Então, o que acontece é que o Vladimir Putin, apesar de ter as suas intenções imperialistas, isso acontece num momento em que a própria nova ordem mundial acelera a sua agenda. Não sei se vocês conseguem entender. Então a intenção imperialista, né, a intenção de reerguer o bloco, é uma espécie de defesa. Porque para você lutar contra esses cartéis financeiros, não pode ser uma nação isolada, ela vai ser massacrada. Você tem que ter um bloco para te proteger financeiramente, economicamente, militarmente, de maneira estratégica. Então é por isso que ele volta-se às intenções imperialistas para se proteger da ação nefasta desses banqueiros, que nunca são citados por esses tais analistas, né, de televisão, esses analistas aí de outros canais do YouTube, que simplesmente desconhecem a ação dessa gente. Vendendo a mentira, usando as roupas da verdade, promovendo um falso humanitarismo. Esse comediante, o Volodymyr Zelensky, ele não permitiu que o povo tivesse armas na Ucrânia, né? Como todos os socialistas, como todos os globalistas, né? Porque um povo armado contra a tirania de seu próprio país representa um perigo iminente. É muito fácil manipular as pessoas, porque infelizmente a grande maioria das pessoas não tem um bom nível de conhecimento, não tem um bom grau de percepção e também não entende sobre esses assuntos, né? Mais de 500 mil de ucranianos se refugiaram em países vizinhos, diz a ONU. Eu nem vou ler a notícia aqui, mas com certeza, né, eles vão dizer assim que todas essas pessoas estão com medo do gigantesco monstro da humanidade que é Vladimir Putin. É sempre assim, é sempre assim. Vocês precisam entender que todas essas notícias têm o viés progressista ampliado. A intenção pintar o Vladimir Putin e o governo russo como inimigos da humanidade. Porque se eles não venderem essa imagem à humanidade, falha a estratégia da nova ordem mundial. Vender a mentira usando as roupas e o perfume da verdade. Literalmente, Lúcifer precisa que a humanidade acredite nele, para ele poder te jogar dentro do buraco. Essa foi a estratégia dele, né? Desde o início. Desde o início. Ó. Se a nova ordem mundial é progressista,
Os russos, então, são conservadores. Se a nova ordem mundial quer ser globalista, os russos serão nacionalistas. Se a nova ordem mundial se tornar socialista, os russos vão com tudo ao capitalismo. Então, partindo desse princípio de que os russos vão fazer tudo ao contrário da agenda da nova ordem mundial, a garantia da liberdade é muito maior estando junto aos russos. Mas como é que a gente vai colocar isso na cabeça dos ucranianos se infelizmente eles estão olhando para trás? Então, utilizando aí de todos esses subterfúgios, estão os financistas empurrando o mundo para a nova ordem mundial. Um jornalista da Globo que ele fala assim: a pauta é o primeiro dia da nova ordem mundial. Ou seja, eles já estão considerando que todo mundo já está sob os auspícios, né, sob a nova ordem mundial globalista. E que Vladimir Putin está desafiando essa nova ordem mundial globalista. Percebem? O resumo da ópera toda aqui é que a gente não pode se contaminar por essas notícias, não podemos, né, nos deixar contaminar pelo falso humanitarismo dessas notícias. Até a FIFA, gente, que é recheada de corruptos globalistas, quer suspender a Rússia da Copa do Mundo agora. Então vocês percebam, a estratégia dos globalistas é isolar todos os soberanistas. Tratarão todos os soberanistas como párias internacionais, como vilões do mundo. E infelizmente a humanidade vai cair nesse conto do vigário, porque não está preparada para enxergar a profundidade dessa guerra gigantesca, dessa última guerra da humanidade como a conhecemos, né?